As imagens de suporte de que nos valemos para melhor enquadrar o percurso feito resultam da sobreposição dos tracks de GPS reais registados durante a viagem nas imagens de satélite disponibilizadas na atualidade pelo Google Earth. Nesse contexto, aceita alguns desvios que possam ser evidentes, como é o caso, por exemplo, de dunas de areia que com o tempo se deslocaram do local onde estavam à data. Em 2003, o grupo já tinha várias experiências de expedições em Marrocos e por isso estava na altura de chegarmos mais longe, sendo a Mauritânia o inevitável destino seguinte. Mas deixa-me primeiro contar-te uma espécie de fábula. Na Europa consome-se muito café, mas no norte da África é o chá que impera. Quando passamos o Atlas em Marrocos, em tom de humor, os locais dizem que ali se bebe whisky berber, ou seja, chá. A elaboração de um chá é uma tarefa demorada que cumpre um protocolo interessante, embora com detalhes só possíveis numa sociedade completamente focada na figura masculina. São as mulheres que fazem o chá e só depois de todos os homens presentes se terem servido é que elas próprias se servem. Depois de feita a efusão do chá, que por vezes leva hortelã ou mante, como eles lhe chamam, a bebida quente é passada várias vezes do bule para os copos, voltando depois ao bule para repetir o processo. Assim se arrefece e, simultaneamente, se mistura o açúcar com a infusão. Mais a sul, os tuaregs têm o ritual dos 3 chás, que é praticado por questões sociais e cujo prolongamento da cerimónia tem também por objetivo dar mais tempo à conversa com os convidados. Neste ritual, a mesma planta é utilizada em 3 efusões. A primeira, segundo diz a tradição, é forte como a vida, por ser mais rica em taína. A segunda, à qual acrescentam uma maior quantidade de açúcar para compensar a menor concentração de taína, dizem que é doce como o amor. E a terceira, a mais fraca, já quase sem taína ou açúcar, é suave como a morte. Este ritual deu nome à expedição dos 3 chás, na Mauritânia, em 2003. É interessante tentar fazer um paralelo entre o ritual dos 3 chás e as fases de uma grande expedição. Uma grande expedição também se saboreia 3 vezes. A primeira fase é a da preparação e, tal como o primeiro chá, é forte. Tem a força da antecipação e da incerteza. A segunda fase é a da realização. É doce e não queremos que termine. É embriagante e plena de excitação. A terceira e última é a fase em que o corpo já terminou a viagem, mas o espírito continua lá. É tempo de mostrar fotografias e partilhar histórias. É tempo de recordar. É tempo de velar a expedição que termina antes de começar a preparar a próxima. RIM, República Islâmica da Mauritânia, Expedição dos 3 chás. Depois de algumas tertúlias de viajantes, em que o assunto vinha sempre à conversa, em junho fizemos a primeira reunião preparatória com todos os potenciais interessados em participar nesta grande aventura que todos ansiávamos. Em agenda tínhamos a definição do percurso base e do formato da viagem, a identificação de tarefas preparatórias, a distribuição de tarefas, a definição de regras de funcionamento do grupo e depois outros detalhes sobre a consulta do viajante, vacinas, vistos, documentação e outros aspectos de planeamento. Ou seja, estávamos a criar o embrião de um verdadeiro núcleo de grandes expedições que iria dinamizar este tipo de viagens no Fórum TT, essa grande comunidade praticante de todo o terreno lúdico, a primeira em Portugal baseada num conceito de presença virtual. Dia 1. No dia 30 de agosto,
dei à ignição e rumamos a sul. O objetivo desta primeira etapa é Tanger. Há partidas de vários pontos do país, mas os pontos de encontro vão sendo sucessivamente falhados e acabamos por apontar todos para Tarifa, onde pretendemos apanhar o ferry para Tanger. Finalmente, o grupo está completo. Um Galloper TCI longo, um Mitsubishi Pajero curto, um UMM, um Toyota Land Cruiser HZJ79 e um Toyota Land Cruiser BJ40. Deixamos ali na fronteira os preconceitos europeus e embarcamos para o norte da África, onde tudo é descomplicado. Dia 2. Depois de uma noite bem dormida em Tanger, acordo cedo para iniciar mais uma longa etapa. Vamos recolher os carros que ficaram na garagem fechada do Hotel Manhoso onde dormimos e acontece aí uma das muitas situações hilariantes da viagem. O António leva no BJ40 um jerrycan metálico cheio de whisky que passou a fronteira sem levantar questões. O condutor pergunta ao guarda da garagem se sabia como é que os portugueses começavam amanhã e em movimento contínuo deitou o bocal do jerrycan à boca, o que deixou o homem de olhos bugalhados. Mas finalmente ficou mais tranquilo quando percebeu que não era combustível que ele ia e tão somente um pré-pequeno almoço. Procuramos uma esplanada para tomar um café olé e antes de seguirmos viagem, o grupo oferece uma Barbie como companhia ao António que viaja sozinho e só então seguimos caminho, sempre para sul. O ritmo é monótono, marcado pela velocidade de ponta do BJ40, que é de 90 km/h. Mas não nos queixamos porque estamos novamente em Marrocos e tudo à nossa volta é deliciosamente diferente. O destino para esta etapa é Agadir. Numa paragem para almoço perguntam-nos sobre o MM que não conhecem. Explico que é de fabrico português e não exportamos muitos. E é caro? Pergunta. Não pá, lá são oferecidos porque ninguém lhes pega. Risada geral, exceto o Nuno que parece não ter achado piada. Fazemos poucas paragens, mas ainda assim somos surpreendidos pela noite antes de chegarmos ao destino, o que nunca é bom em Marrocos. Caminhões sem luzes, ultrapassagens em velocidade caracol, faróis a apontar ao firmamento, malta a atravessar a estrada, enfim, tudo o que nos obriga a uma atenção agrafada na estrada. E finalmente Agadir, que fica a partir desta data conhecida por Cidade dos Anjos. Aparentemente há uma espécie de fauna que não dorme naquela cidade costeira. Dia 3. De manhã vamos a um mercado local para comprar frescos, produtos que vamos ter mais dificuldade em encontrar daqui para a frente. Vamos também a uma pastelaria comprar doces regionais que aqui são deliciosos, parecidos com os nossos doces regionais algarvios à base de amêndoa. Estamos novamente na estrada e novamente com a agulha magnética virada no sentido contrário àquele em que nos deslocamos. Passamos o Anti-Atlas e as paragens policiais são progressivamente mais frequentes. La Policie, la Gendarmerie Royale, la Sécurité, há para todos os gostos. Em cada paragem entregamos les fiches, fotocópias dos nossos documentos e dos documentos das viaturas que já levamos preparadas para aligeirar as paragens. Sistematicamente gastamos mais tempo a satisfazer a curiosidade dos polícias que a responder a questões de segurança. Antes de Laayoune, vemos uma placa que anuncia Le Roi Bédouin, um parque de campismo com algumas remas, as tendas dos nómadas. Fazemos 4 km de pista e o dono, um francês, vem receber-nos em roupão. Dia 4. No dia seguinte saímos novamente cedo e paramos em Laayoune para fotocopiar mais exemplares dos documentos que deixamos nas barreiras policiais. O consumo tem sido maior que aquilo que alguns previram. O vento está forte e é grande a amplitude térmica entre zonas não muito distantes umas das outras. Numa das paragens para esticar as pernas, observamos pescadores que literalmente vivem na falésia. Alguns arriscam mais ainda, pescando sentados numa boia ao largo ou fazendo caça submarina no mar que não perdoa. O Saara Ocidental lambe-nos com o vento quente. No cruzamento que nos levaria a Dakhla, pela primeira vez numa barreira policial, um bófia diligente
cliente não aceita ler fiche e começa a registar os nossos dados com uma velha máquina de escrever. Um dedinho de cada vez, bate cada letra de cada nome, de cada viatura. Mas a demonstração de domínio tecnológico não dura muito porque a máquina encrava. O polícia, meio envergonhado e 3/4 irritado, chega à máquina de escrever para o lado com uma palmada, saca-nos lê fiche da mão e manda-nos seguir caminho. Estamos em pleno Saara Ocidental. Estivemos no Cabo Jador, onde almoçámos numa tasca local. Comemos carne e comemos também umas boas tagines. Alimentámos bem porque não sabemos à noite o que é que vai acontecer. Neste momento estamos a caminho de Dakhla, que é uma península onde vamos abastecer para então entrar na Mauritânia amanhã de manhã, tal como se espera. Sabemos que a última possibilidade antes de entrar na Mauritânia para abastecer carros e os jerrycans que nos darão a autonomia que necessitamos para os próximos 1000 km será no Hotel Barbas. Mas também sabemos que o preço é atribuído de forma inversamente proporcional às opções e por isso abastecemos muito antes deste último ponto. Aproveitamos a pausa para jantar e enfrentamos os ainda muitos quilómetros que temos para fazer antes de encerrar o dia. Chegamos ao Barbas com muita vontade de dormir numa cama, mas ainda assim, à pergunta se queríamos quartos, o Kim respondeu que íamos acampar. A oferta é pouca, mas quando a procura parece ir sair pela porta fora, o preço cai. E nós também, na cama.